o santo evangelho. Vamos aclamar, aleluia, 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 o santo evangelho. Vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos num dia muito especial. O Senhor nos ensina a rezar. A única oração que Ele nos ensinou foi a oração do Pai Nosso. E por que Jesus ensinou os seus discípulos a rezar? Qual é o real motivo de rezar? Por que rezar? Para que rezar? Se nós achamos que a oração é algo infrutuoso, somos muito enganados. Se nós achamos que a oração é uma obrigação, somos muito enganados. A oração que nós fazemos nada mais é do que um diálogo com um grande amigo, o melhor de todos, Jesus. E quando Ele nos ensina a rezar, os discípulos estavam lá. Jesus aqui no Evangelho de Mateus está no discurso, no Sermão da Montanha. E o judeu já rezava. O judeu tinha os horários marcados para rezar. Os que moravam em Jerusalém subiam até o templo para rezar. Os que não estavam em Jerusalém, mas tinham as sinagogas, eles iam, num determinado momento, rezar. Os muçulmanos, vários momentos durante o dia, se voltam para a Meca e rezam. Por que os cristãos, que aprenderam inclusive do próprio Senhor a rezar, não rezam? É claro que é preciso uma disciplina. A gente faz tudo com disciplina, mesmo querendo ou não querendo. Nós temos uma disciplina de horários,
nós temos uma disciplina de refeições, nós temos várias e várias outras disciplinas nos ritos da vida. Temos. E por que não temos na oração? Vamos rezar somente quando achamos que temos tempo. Porque nós não sabemos o que realmente é rezar. É claro que precisamos ter aqueles horários marcados. É claro que precisamos, sim, muitas vezes, de roteiros de oração, como aqui, por exemplo, acontece todas as quintas-feiras, às 5:30 da tarde, o cenáculo mariano, diante do Santíssimo Sacramento, que fica exposto todas as quintas-feiras à tarde. Precisamos de outros ritos, outros itinerários de oração, sim, porque nós não sabemos. Precisamos de livrinho, daqueles livrinhos antigos de oração, oração disso, oração daquilo. Por quê? Porque não sabemos. E aí essas orações que muitas vezes são catalogadas, podem até se tornar um pouco chatas, porque são repetições, repetições, repetições. E aí os nossos irmãos evangélicos vêm e nos criticam porque a gente faz orações repetitivas, isso, aquilo, aquilo outro. Mas por quê? Porque nós não sabemos rezar. Rezar é você parar diante de Deus e conversar com Ele. Só isso. Precisamos dos ritos, dos itinerários? Sim. Por quê? Porque não sabemos. Porque se soubéssemos, nós rezaríamos, nós conversaríamos com Deus. Por isso que Jesus, quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que são ouvidos por força das suas palavras. E aí a gente não precisa gritar. A gente só precisa falar do que está no coração. Partilhar com Deus o nosso dia. Não sei se você chega em casa, você que é casado, quem chega primeiro, não sei se você passando o dia longe da sua esposa ou do seu marido, não sei quem é o primeiro a perguntar como é que foi o seu dia. Se não fazem isso, tenham vergonha na cara, pelo menos faça essa pergunta. Mas se tem, é a mesma coisa. A cada momento Deus vai perguntar para você, como é que está o seu dia? Como é que foi o seu dia? E aí a gente vai, vamos sentar, Senhor, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Olha que coisa bonita, isso é oração. E muitas vezes é melhor do que repetição mesmo, como nos dizem os evangélicos. Precisamos das orações que têm os seus itinerários, que têm os seus ritos, precisamos, porque não sabemos rezar. Mas muitas vezes estamos lá falando, mas nossa cabeça está longe, nossa cabeça está lá na Conchinchina. Mas quando falamos do coração, nós estamos inteiros ali. Se soubéssemos rezar, nós teríamos o sabor dos frutos da oração. E quais são os frutos da oração? Aí, o que nós ouvimos na liturgia de hoje, seja no Evangelho, seja na primeira leitura. Olha o que Jesus diz. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Aquilo que nós rezamos agora. Eu repeti isso aqui. Deus sabe do que você precisa. Então deixa de lado tudo que você vai levar para a oração. Ele sabe. Então se Ele sabe, esteja diante dEle nu. Sem nada, sem nenhum pacote. É igual se nós estivéssemos aqui com aquela caixinha de oração. Aqui é uma caixinha de oração. É igual a coisa se nós chegarmos lá para Deus e falar assim, toma Deus, ó, eu trouxe eu trouxe aqui essa caixinha para te apresentar, mas olha aqui, Senhor, toma aqui a minha caixinha cheia de pedidos. É assim que a gente chega para Deus. Só que o que Jesus está dizendo? Ele sabe do que você precisa antes que você apresente tudo. Então é o primeiro fruto da oração que nasce no nosso coração, é a confiança que Ele sabe tudo que eu preciso. Isso aqui, muitas vezes, e aí a gente já entra aqui em questões muito históricas da vida da igreja.
Aqui nós nos unimos para rezar por essas intenções que estão aqui, sim. Nos unimos em comunidade, nos unimos em oração, mas não vou julgar. Mas muitas das pessoas que pedem as nossas orações, terceirizam as orações. Ah, você pode rezar liga aqui na igreja ou em qualquer outra igreja. Ah, pode colocar a alma de fulano de tal na missa. Quando sou eu que atendo o telefone, eu falo, você vai estar na missa? Se não vai estar na missa, não terceirize a oração. Reze da onde você está. Deixa de safadeza. Não peça a oração se você não vai estar, porque isso é terceirizar o encontro que é para nós termos com Deus. Chegamos lá, falamos, só Senhor, todas as minhas orações, meus pedidos. Mas o que Jesus está dizendo? Nós temos essa caixinha cheia de pedidos, mas Ele já sabe tudo que nós precisamos, antes que nós o peçamos. O primeiro fruto da oração de verdade é a confiança de que Ele sabe tudo. E não somente sabe tudo, como nos dá tudo que precisamos de verdade. Para de terceirizar a tua oração. Deixa crescer a confiança em Deus. Porque é isso que a oração faz. É isso que a intimidade com Deus faz. Faz crescer no nosso coração essa intimidade de dizer, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes tudo que está aqui dentro. Está doendo, está machucando, eu preciso falar, então fala. Mas para de terceirizar. Para de terceirizar. Não ligue na igreja para os outros rezarem para você, não. Não ligue, nem mande, quero colocar um nome na intenção, vai estar lá rezando? Se não vai, reze de onde você estiver. Porque para terceirizar a oração é fácil. É igual as pessoas que só vêm na missa de sétimo dia, né? Eu sempre partilho ali dentro. O maior desafio de um padre é celebrar uma missa quando tem a intenção de um sétimo dia. Porque quem está ali do sétimo dia não sabe nem onde mora, quanto mais o que está acontecendo aqui dentro. Deixa o primeiro fruto nascer no teu coração, que é a oração, o fruto da confiança. Ele sabe tudo que está nessa caixinha. Segundo fruto, quando nós crescemos em oração, é aquilo que Jesus, ao terminar o Pai Nosso, Ele vai dizer, de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se não vos perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Perdoar é fácil? Não. Mas quando temos uma vida de oração de qualidade e não de quantidade, Deus coloca no meu coração os sentimentos dele. E aí nós somos capazes de perdoar como ele perdoa. Deus coloca no meu coração os sentimentos dele. Aí nós somos capazes de amar, inclusive os nossos inimigos, como o evangelho desses dias para trás. Se eu não tenho a minha oração de qualidade, e eu já disse para você, rezar é você puxar a cadeira e falar, senta aqui que eu quero conversar. Senta aqui que eu quero dizer como que está o meu dia. Senta, eu sei que o senhor sabe tudo, mas deixa eu desabafar para o senhor. Mas na intimidade, minha gente. No silêncio do quarto, no silêncio da oração, mas muitas vezes no fuá de um metrô lotado em São Paulo. Porque se Ele está com você, não importa onde você estiver, Ele vai estar com você. Quando eu tenho essa vida de intimidade, ligando como um para-raio. O para-raio o que faz? O para-raio é normalmente o que tem em cima das casas altas. Aquele negócio, o que o para-raio faz? Liga o céu à terra. Nós deveríamos ser esses para-raios, ligados ao céu, a cada momento, a cada instante. Por quê? Porque Ele está em mim.
O céu, a gente canta às vezes, né, uma música que a Eliana compôs. O céu está aqui quando o Santíssimo Sacramento está ali. Mas o céu está em você porque Deus te habita. E se Deus te habita, não busque o céu, busque vivê-lo, porque Ele já está em você. Deus está aí dentro. Nós somos morada de Deus, vai dizer o mesmo São Paulo. Então, se somos morada de Deus, a oração faz crescer no nosso coração os mesmos sentimentos dele. Por isso que Jesus coloca nessa oração que ele ensinou, perdoai-nos como nós perdoamos. Se nós soubéssemos o que estamos falando, nós nunca mais rezaríamos o Pai Nosso. Para pensar no que você diz. E às vezes por isso que eu digo, é o rito, é um itinerário de oração, mas a gente fala sem perceber o que estamos falando. Senhor, perdoai-nos como eu perdoo. Olha a responsabilidade que você está tendo. Você perdoa mesmo? Primeiro, você está se colocando. Jesus, ele ousou nos dar este poder nas mãos. De nos servir de exemplo. Perdoa-nos como nós perdoamos. Cada vez que eu rezo o Pai Nosso, me dá um desespero na alma, porque eu falo, Senhor, eu não perdoei ainda tanta gente. Então, desse lado, só esquece um pouquinho. Tem algumas situações que eu não consigo ainda. Eu estou tentando, mas não perdoa-me como eu perdoo, porque eu ainda não perdoo como o Senhor me perdoa. Está vendo como a gente terceiriza a oração e nem sabe o que está falando? O segundo fruto da oração de verdade é aquela que faz nascer no nosso coração os mesmos sentimentos de Jesus. Mas tem um último fruto, e é essa que nós ouvimos de São Paulo na primeira leitura, na segunda carta aos Coríntios. Quando São Paulo está quase que fazendo uma apelação aos coríntios, porque os coríntios estavam se perdendo. A cidade, os cristãos de Corinto estavam se perdendo com vários e vários outros que chegavam lá e falavam, ei, eu sou cristão, agora vem aqui. Igual esse povo que abre uma igreja, abre a porta da garagem e fala, venham agora que o verdadeiro Jesus Cristo está aqui. São Paulo alerta-nos a isso. Se pregam um Cristo que eu não preguei, se pregam um evangelho que eu não preguei, se pregam qualquer coisa que eu não preguei, não é o evangelho de Jesus Cristo. Mas isso também tem, infelizmente, em vários outros lugares, e é com dor que eu falo isso, inclusive dentro da nossa igreja. O fruto da verdadeira oração é também reconhecer Jesus de verdade. E se eu reconheço Jesus de verdade, não adianta me apresentar um Jesus que não existe, porque eu não vou acreditar. Minha gente, tudo que você ouvir de pessoas da igreja, deixa eu dizer mais uma vez, infelizmente, tudo que você ouvir de pessoas da igreja, e eu falo padre, freira, sei lá quem for, se não tiver ratificado pelos documentos oficiais da igreja, não é a instituição dizendo, é uma opinião particular daquela pessoa. Se não estiver falado em algum documento oficial, é a forma de pensar daquela pessoa. É doído dizer isso hoje, mas tem muitos padres que muitas vezes estão arrastando as pessoas para rebanhos que não são da igreja. Tem muitos pastores fazendo a mesma coisa. Tem muita gente pregando um evangelho que não existe. Um evangelho muito light. Um evangelho muito laxo. Um evangelho muito fácil. Jesus pregou o evangelho e disse, quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se não é o evangelho ratificado, porque este não mudou,
O pensamento daquele tempo era assim, mas o pensamento de hoje é diferente. O Evangelho não mudou, minha gente. O que é, o que não é, não é. Mas é só através de uma oração de qualidade é que nós vamos falar: este não é o Cristo de verdade. Este é o Cristo que você quer me apresentar. Mas o Cristo que se apresenta a nós de forma institucional é um documento da igreja, por exemplo. É um pronunciamento oficial. Não é o pensamento de uma pessoa. A igreja, ela é colegial. A igreja é sinodal, essa palavra sinodal que tanto estamos ouvindo. Nós, esses anos, até ano passado, só na Arquidiocese de São Paulo, vivíamos 3. O sínodo da igreja, a Assembleia Eclesial da América Latina e o sínodo arquidiocesano da Arquidiocese de São Paulo. Para quê? Para que nós possamos ter uma visão de mundo colegiada, não a minha visão do Evangelho, não é a minha interpretação do Evangelho, não! É a visão da igreja do Evangelho, é a interpretação da igreja no Evangelho. Mas se eu não tenho uma vida de oração, eu vou pegando o que me convém, que é muito mais fácil. Não, padre tal falou que é assim, então eu sigo ele. Cuidado para quem você segue. Se não é Jesus Cristo, não siga. Não vá pelo conveniente. Uma coisa que eu aprendi da minha mãe: tudo que tem valor tem um peso, tem uma dificuldade, tem um esforço. O que não tem valor é tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Então, nesta noite, daqui a pouquinho, Jesus vai estar aqui exposto. Chama ele, puxa a cadeira do seu lado, chama Jesus para conversar. Para que você tenha confiança nele. Ele já sabe tudo o que você tem. Chama ele para o seu lado, para que ele possa te dar a certeza de que os sentimentos dele ficarão em você, para que ele possa te dar a certeza de quem realmente ele é. Só a vida de oração nos dá visão de céu e pernas para caminhar. Qualquer outra vida pode até nos dar a visão, mas se não tem pernas para caminhar, de que adianta? Mas essas pernas precisam ser fortes. Sabe por quê? Porque o caminho é de cruz. Porque o caminho é de renúncias. Porque antes de tudo, fizemos uma escolha. Fique em pé um pouquinho. Repete assim: Senhor Jesus. Jesus, Eu não quero mais ficar eu não quero mais ficar na terceirização dos meus pedidos. na terceirização dos meus pedidos. Eu sei que o Senhor já sabe Eu sei que o Senhor já sabe de cada um deles. de cada um deles. Por isso, Por isso, faz crescer no meu coração faz crescer no meu coração esta confiança. esta confiança. Jesus, Jesus, coloca no meu coração coloca no meu coração os teus sentimentos, os teus sentimentos, para que eu não seja um pagão para que eu não seja um pagão vestido de cristão. vestido de cristão. Jesus, Jesus, põe no meu coração põe no meu coração o desejo de te conhecer, o desejo de te conhecer, para que eu não seja enganado. para que eu não seja enganado.
pelos falsos profetas, pelos falsos profetas, pelas falsas doutrinas, pelas falsas doutrinas, pelas interpretações pessoais pelas interpretações pessoais do teu evangelho. do teu evangelho. Jesus, Jesus, meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, permita-me colocar o meu coração colocar o meu coração junto do teu. junto do teu. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar.